E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área, com vocês, pela rádio, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Sempre trazendo uma prosa boa aqui no Francamente, sempre trazendo artistas. Já quero imensamente agradecer aqui minha amiga Ellen, assessora de imprensa, artista, não tem assessora de imprensa? Procura a Ellen. A Ellen, ó, minha pauteira aqui do Francamente, sempre traz gente boa aqui pra gente. Passando por Jundiaí, fez um show no Sesc. Ele, que é artesão, ele passa metade da vida afinando a viola e a outra metade tocando desafinado. E está no Francamente para falar de música, para falar de instrumento e para contar um monte de mentira que ele disse que nasceu no dia 1º de abril. Prosa boa hoje com o Levi Ramiro no Francamente. Bem-vindo, tudo bem? Oi, querida Tainá, tudo bem? Maravilha, muito bom estar aqui, feliz demais. Foi bom o show ontem? Chegou aqui na adrenalina. Porque termina um espetáculo desse, né? Uma oportunidade única, né? Que o Sesc tem uma importância grande, né? Dentro da questão de estrutura, né? Sim. Então, uma estrutura muito... O Sesc de São Paulo, principalmente, né? É muito boa, né? E uma equipe maravilhosa, então, uma emoção. É bom tocar com tudo redondinho, você não tem que pensar na delícia. luz, no som, você só tem que sentar e ser Uma artista. coisa surpreendente é um público muito bacana, viu? Assim, me surpreendeu mesmo, assim, sabe? Porque hoje pra pessoa ir no teatro, né? Sim. Assim, até o Sesc, a gente esperava oportunidades de estar em teatros do Sesc, mas a gente se apresenta mais nas comedorias, nesses ambientes, né? E a gente tá acostumado já nesse tipo de ambiente, né? E agora o pessoal também gosta de tocar nas comedorias, nesses espaços, porque o público está tendendo muito mais a ir para esses espaços do que ir para o teatro, né? Porque hoje está difícil, né? Assim, a formação de público ainda... A gente tem muitas lutas dentro do trabalho na cultura e na arte, né? E formação de público é um dessas batalhas, essa né? é uma grande batalha. Espaço para tocar, qualidade de espaço para tocar e formação de público. A gente está sempre ali numa... Sim, porque você Fora tem que criar... cachê! Conteúdo, né? Você trabalha com conteúdo. A gente trabalha com conteúdo, procura expressar isso em tudo, conquistar um público que gosta de ser surpreendido, que se interessa por um conteúdo interessante e tal. Então é difícil mesmo. A construção de público é sempre um desafio. E aí depois eu sei que teve um after, né? Teve um after pós-show. Sim, teve. Para comemorar o sucesso. Eu fui bem show. leve, porque eu tô agora dando umas maneiradas, mas que a minha cota de álcool mesmo já tá bom, já agora eu tô dando uns break, né? Agora só no próximo final de semana. Não, eu tô no focado agora. Tá focado. Eu tô precisando. Não é nenhuma restrição, não, é só questão de escolha mesmo. É bom. Né? É bom a gente poder. Estamos na quaresma, né? Tem gente que faz quaresma de açúcar, verdade. quaresma de salada, é interessante também. Eu gosto muito da quaresma de salada. Coisa de salada. A minha cunhada fez, ela bebe vinho, gin, mas ela fez uma quaresma de ketchup. Que é uma coisa muito específica, passar quaresma pra sem comer quem devora ketchup. e mostarda. Mas o vinho tá firme e forte. Essa é... Escolhas. As quaresmas mais difíceis são essas. Me conta uma coisa, Levi. Você é do interior de São Paulo. Sim. Nasceu numa cidadezinha pequenininha. Bem Uru. pequenininha. Uru. Quantos mil habitantes tem? 2.000 habitantes já? 2.000. O negócio de Uru, o que aconteceu? Eu fui agente penitenciário, né? Porque quando eu voltei pro interior de São Paulo... Não em Uru. Não, em Pirajuí. Porque Pirajuí tem 3 penitenciárias. Tem 2 masculinas e uma feminina. É uma cidade que recebeu muito essas estruturas das penitenciárias. Algumas cidades pequenininhas, sim. Por exemplo, Balbinos, que é vizinho, era a caçula do interior. Era o menor município do estado de São Paulo, Balbinos. Era um bairro. Hoje é Borá. Se eu não me engano, não tem nem 1.000 habitantes, Borá. E Balbinos, agora o Balbinos tem penitenciário, perdeu o posto da menor. Então, Pirajuí tem 3, né? Então, o Uru não. Uru também não aceitou penitenciário, continua sendo, acho que é o 6º município. Se eu não me engano, 2.000, não dá nem 2.000. Vocês precisam namorar aí, povo, pra a cidade não acabar. Tem que namorar mais. Lá tem que trabalhar para manter a população. Né? Você foi agente penitenciário? Foi, porque eu trabalhei assim. Eu mudei em 74, a família toda foi para Campinas. Viemos para Campinas, que é próximo daqui daqui, do lado. né? Do lado. Eu fiquei de 74 a 96.
E quando eu voltei para lá, eu tinha saído de um emprego que era a Telesp. Eu trabalhei na Telesp. Trabalhei muito. Assim, a minha formação técnica, que eu não cheguei a fazer universidade, era a área de usinagem, de mecânica. Eu Uhum, fiz um curso tipo Senai, mas era uhum. um curso que tinha em Campinas, da escola, uma escola profissionalizante. Então eu trabalhei muito tempo como técnico mecânico, né? Mas aí eu fui viajando por outros trabalhos. Trabalhei na Rod MRE, porque um cunhado meu é bioquímico, ele me arrumou um emprego lá para trabalhar na vacina da aftosa. E depois, lá eu já tinha prestado um concurso para a Telesp, saiu o resultado. Aí eu Aí fui para a passou. Telesp de Sumaré. Trabalhei, foi o meu último emprego, foi pela Telesp. Aí quando eu voltei para o interior de São Paulo, eu voltei assim, sem ter um rumo, né? Uhum. Aí a coisa começou a apertar com criança pequena, aí eu prestei concurso e entrei na penitenciária, trabalhei 3 anos, porque De agente tava penitenciário. chegando uma penitenciária nova por causa da demolição do Carandiru, que Sim. né, foi uma mudança muito grande ali na década de 90, Né, final no da década meio de de 90, 90 ali, que aí noventa teve e que oito desalocar todos os isso, presos, vocês né? acompanharam isso? Eu lembro bem. Aí foi assim, eu trabalhei numa penitenciária dessa. Então tinha muito assunto, porque eu já tinha gravado meu primeiro disco, então meus Então, eu ia. amigos, e aí, teve rebelião, tá? Quando eu passei, eu dei muito assunto, minha filha, você não tem noção. Eu sei começar aqui, daí o pessoal ia ligar pra mim, olha, tá tudo bem, teve uma rebelião. Não foi no meu plantão. Esses assuntos, meu. Mas, Levi, você já tinha essa relação com música? Já era Já. uma relação na tua Porque, vida, assim, assim? eu com 13 anos eu comecei a tocar violão. Eu Tá. toquei muito tempo na noite, em Campinas mesmo, eu toquei 10 anos na noite, barzinho, época que tocava MPB, né, no bar, né. Então eu toquei muito tempo na noite. Violão popular. Comecei Aham. assim, a participar daqueles festivais de canção que tem pelo Festival, Brasil. sim. Não deu muito certo o festival, porque eu comecei ganhando. Ao segundo eu peguei em segundo, o terceiro nem classifiquei. Então, festival é uma coisa assim que você tem que começar tomando chumbo na asa, porque todo mundo que é de festival sabe, né? Levar umas pancadas primeiro para depois ir Pra conquistando. depois ir conquistando, senão É, parece senão decadência, decair. né? Então eu não comecei papo, não é para mim. Festival não é pra mim. E eu também não tenho aquela voz de festivaleiro e nem o meu jeito Aham. de composição, né? Porque tinha um modelo, né? O festival tinha aquela coisa Sim. apoteótica, fazia aquelas canções, né? Que tinha aquele cristão, sei lá, não existe um modelo, mas tinha um estilo assim de canção para festival daquela época do pós a era dos festivais, né, tal. Mas o Brasil ainda mantém assim um roteiro legal de Tem, acho festivais que de Juiz de canção. Fora tem É, festival, Minas tem vários famosos, festival. né, assim, que pelo Brasil, assim, em Minas Gerais tem muitos, nas Sim. cidadezinhas, Cruzília, Itaiandu, que é a terra da Selmar, tem um festival lá Aham. que eu já fui lá defender música no festival. Defender música no festival, acho tão maravilhoso esse termo. Acho É, defender música no festival é uma coisa é. muito E na potente. verdade a essência não é essa, né? É É. tudo mentira isso aí, né? Mais uma mentira. Porque o lance do festival legal é encontrar com os compositores, com as Sim, pessoas, sim, lutar e com a o público, troca, né? troca. Porque depois até quem não Porque a nem. competição só traz coisa negativa. Você fica Exato. puto, quem recebe o chumbo na asa, assim, com muita dor, né? Aí sai de lá derrubado. E aí também a gente quer defender o nosso e também olha e fala, ah, mas aquela canção não era tão boa Não, assim, essas críticas assim, dependia marmelada. do júri, aí o júri É, pendeu pra isso, pendeu pra é aquilo. isso, é isso. Então você começa a tocar com 13 anos, Com toca 13 na anos, violão, noite, toco na noite, aí eu me interessei MPB. por viola, porque é engraçado, o meu irmão ele gostava muito mais velho acima de mim, o Paulo, que toca pandeiro hoje, Uhum, o Paulo ele gostava muito de música caipira, e eu já tava nas músicas assim, Clube de Esquina, MPB, uhum. e achava caipira uma coisa assim menor, pela ignorância, Cafona. não assim, né, acho que pela falta de maturidade, né, Aham. é simplório demais, não sei o que, mas tinha coisa que eu gostava. E ele, né, de alguma forma, foi me trazendo a música caipira, meu irmão. E eu trazendo pra ele a coisa do MPB, Do porque MPB. hoje ele é um cara que toca pandeira, que gosta de tocar os MPB, coisa, gosta de caipira também. Então a gente meio que fez uma Mas seu troca, irmão né? tocava? Alguém da Não, tua casa não, tocava? não, Era não, só eu. artista? Você Ele que. toca pandeiro em função de Você que mim também, se for ver. desandou. Eu que desandei o negócio. Entendi. E não tinha uma história na família assim, não. Tinha umas bandas ali, porque meu pai, ele é filho de português. Meu avô é de Funchal, da Ilha da Madeira. Morei lá. Sério? Morei em Funchal, morei um ano em Olha só. Não, Funchal. mas tem coisa, hein, Via? Ó, Olha, tá você é de aqui, ó. Morou em Bauru, né? Essa Aqui, turma ó. A nossa, gente tudo já se encontrou por essa estrada da Cara, pelo vida. amor de Deus, tá afinando muito, viu, Tainá? Mas Tá morei em louco. Funchal, morei lá. Então, meu avô é de Funchal, minha mãe é alagoana, né? Eu acho que tem uma descendência francesa também, porque tem Leão no nome da família da minha mãe, tem, Uhum. né? Antônio Soares Leão, minha mãe.
veio de Alagoas para trabalhar, é professora, né, Magistério. dar aula na fazenda, né? Daí Uhum. conheceu meu pai, foi a história assim. Veio de navio, né? Chama até um navio que estava no estaleiro velho lá, que ela veio, que é o Gurupi. Então ela veio de navio até o Rio de Janeiro, pegou aqueles trem da Central, porque chegava tudo em trem lá Sim, na no nossa região. interior. E os trem de lá não tinha aquela pedrinha ainda no negócio dos trilhos, diz que levantava um pozão, a turma comia aquela pó assim dentro do trem. A turma Do conta Pedrego. Eu vim bastante de é, Bauru para Jundiaí no trem leito, na época de trem leito, era eu viajei de trem pra bem ali, caramba. é Eu, muito quando bom. morava em Campinas, eu tocava em Rio Claro, num barzinho lá de Rio Claro, e eu ia de trem de Campinas pra Rio Claro. Aqui mesmo, esse trem que sai da Aham. Luz e vem pra cá, né, pra A linha Jundiaí, Rubi. a linha Rubi, ixi, peguei muito esse trem. Uma delícia o Era trem. muito bom. Nossa, vir É. deitadinha lá, não tinha um quartinho, batia na Nossa, porta, tinha maravilhoso. lanchinho, muito bom. Aquela cadeira que vira pra lá e pra cá, você fica de frente, né? Lembra? Exato, Você exato. O fica banco, né? cozinhando ali. Você troca o encosto do E quando você banco vira ele pra cá, ele fica de frente com o outro. Né? e na cabine para vir deitado, você levantava uma parte da cama, era privada embaixo. Você Sim. levantava o colchão assim, tinha uma privadinha Bom, embaixo. resumindo, né? A nossa estrutura política e de formação do nosso país, que é um país, né, novo e tal, acabou com os trem, Acabou com isso aí. né? Introduziu o caminhão, o ônibus, o pneu, a roda para poder criar essa indústria. E Poder ganhar acabou com o dinheiro com a melhor construção. transporte que existe no mundo. Sim. Não tem transporte delicioso que nem o trem. Você namora no trem, você vai lá no restaurante, você toma cafezinho. Hoje você Tudo. viaja lá na Europa. Os caras só andam de Só trem, né? anda de trem. Eles vendem caminhão Mas para é, nós aqui para cuidar dos trem deles Mas lá, a né? gente acha lindo coisa que acontece lá na Europa, mas a gente não quer muito pro Brasil, né? A gente É, fala, ai, que lindo, vou pra é, Europa, ando de é. trem, vou fazer piquenique na praça. No Brasil, o pessoal tá destruindo tudo, né? Porque é mais bonito na Que nem meu Europa irmão fazer morou na isso. Suíça. O meu irmão morou 8 anos lá, né? O, Ele fala assim, o do pandeiro. A Europa é bom, mas é ruim. O Brasil é ruim, mas é bom. É, exato. Tem essa. Ah, nada como a casa da gente, né, Levi? A Europa é Nada. bom, mas é ruim. Agora o Brasil é ruim, mas é bom. Mas é bom. É bom demais. Me conta, tocou em barzinho, quando que a viola chega na sua vida? Quando você decidiu que a vida ia ser afinar instrumento? Pra Então, foi sempre. assim. Na verdade, o que me levou para viola não foi a música caipira raiz, como eu falei. Eu Uhum. tenho o maior respeito, amo, que é a estrutura. A viola tem uma história dentro dessa música que vem pós-Cornélio Pires, né? Que colocou Uhum. essa música no rádio, na mídia, do que é o vinil, aqueles bolachão O antigo, né? bolachão. Então a história começou ali da música caipira. Ela é a estrutura, a espinha, assim, em termos de representação. Claro que a viola acontece, a viola nordestina, que é do repente, a viola mais instrumental que tem hoje e tal. A gente é meio construtor dessa história da viola. Total. Mas a história da música caipira na viola é fundamental. Eu tô dizendo, mas eu não cheguei na viola, Pela música caipira. cheguei pela música dita regional. Porque como eu tenho essa raiz nordestina através da Uhum. minha mãe, eu tinha um apreço danado por esses compositores que são os compositores das cantorias. Vamos pensar assim, um ícone, assim, uma figura lendária, o Elomar, né? Elomar. Aí você tem Vital Farias, aí você tem esse time, né? Daí tem o tempo dos intérpretes, o Xangai, né? Uhum. As cantoras, a Cátia de França, que é uma A Caixa de França é maravilhosa, maravilhosa, compositora. maravilhosa, Então, maravilhosa. eu comecei a cantar junto com meus mestres, que é Dércio Marques, Dorothy Marques, esse Uhum. pessoal que são os meus mestres, Mas aí né? olhando como música regional, porque tinha essa diferenciação, Sim, né? tinha, porque como tem que rotular, o Tem que que é música rotular. regional? Tudo é Exato. Tudo é regional. regional. Mas eles falavam que era tal da música regional. E eu toquei com um ícone baiano, eu toquei, fiz parte da vida dele, que é o João Bá, né? Nós estamos aí com um trabalho esperando o nosso Aham. partido, a gente quer sempre estar Rodar com esse trabalho. revitalizando o João Bá, né? João Bá é espetacular, ele é de Crisópolis, uma cidade que tinha um nome lindo da Bahia, chama Bom Jesus dos Dendês, mas mudaram esse nome, né? Eles estragam o nome da cidade. Mas ele é de Bom Jesus dos Dendês. E mudou pra cá e foi muito amigo desse pessoal da composição, amigo da Elis Regina, na época do começo dos festivais lá. Ele tem uma música que chama Facho de Fogo, que a Diana Pequeno defendeu nos Num festivais, festival. que é uma cantora maravilhosa que interpretava muitas coisas do João, né? Muitos compositores. Então, o Dércio, a Dorothy, o João são as matrizes assim, do meu caminho com a música. E mais a música raiz também, essa música caipira, né? Assim, ícones assim da música caipira que a gente conhece, de Tonique Tinoco, João Pacífico, Adalto Santos, a gente vai colocando um monte, né? Que tem E essa a coisa da viola. gente olhar a música caipira e hoje visitando alguma discografia de música caipira,
que a gente fala, né, de cantar, o homem do campo e tal, mas tinham letras com reivindicações que são muito atuais ainda até Sim, hoje, né? sim, Porque não é só o passarinho que canta, a sim, coisinha à sim, noite, não sei o quê. Tem uma coisa muito mais profunda ali, né, na sim. música caipira, que é uma discussão sobre É. terra, Nós sobre estamos até alimento. tentando construir uma estrutura, digamos assim, representativa da cultura caipira. A gente vem num caminho para quase defender um manifesto, vamos dizer, porque os Aham, movimentos que tem no Brasil, vamos lembrar um movimento assim que mistura música moderna com música de tradição, o Mangue Beat, Mangue na Beach, figura do do Chico Chico Sainz. Sainz. Ele é uma figura pontual, tanto que quando ele partiu meio que, né, ficou meio assim, mas Ficou aquilo ali criou uma órfão. estrutura que foi porque a gente fez isso com a música caipira também. Nós temos bandas como Matuto Moderno, Fulanos de Tal, que é Uhum. os caras que gostam do rock and roll, tudo e E toca a música traz. caipira. Então esse, né, esse groove, digamos assim, Aham. acontece, mas por que que nós não temos uma exponencialidade, uma coisa assim, das pessoas valorizar essa conduta? Porque eu acho que falta um pouquinho desse negócio de criar Um um corpo. manifesto, um Tá. corpo assim que tem uma coisa poética misturado com política, Uhum. que é coisa que a gente não gosta, não gosta de ficar mexendo com coisa. Eu não sei se eu estou sendo claro. Pra gente ter Tá, claro. pra gente ter o quê? Uma credibilidade em cima da cultura caipira, porque o pessoal não quer falar como caipira, né? Você pega um ator que vai pra Globo, diga, aconteceu, vocês sabem, não precisa dizer não. Muda o Tem que falar que nem o sotaque. carioca, É, tem que falar não que nem pode falar que carioca. nem o caipira. É porque a gente teve uma padronização da fala em E um algum momento, um descrédito também. Ah, o descrédito. caipira é um cara desdentado, atrasado, aquela Um coisa cara que menor. Eu vem com acho. um monte de De pessoas estigma, de né? estigma. Isso é Então verdade. é difícil isso, né? É uma coisa, uma construção. Agora, o que você falou, dentro dessa história da música caipira, eu acredito nisso que você falou, que tem toda essa beleza, essa filosofia. Sim. Tem coisas polêmicas? Tem, que são discussões atuais, Sim. machismo, feminicídio, Sim. tem. Mas não é só Ah, isso. mas aí tem na Tem MPB, tem no tudo, tem rock, tudo, tem né? Esse qualquer é um música. momento de Porque tem reflexão. coisas que são momentos históricos e eu Sim, acho que cada homem ao seu tempo. E não sim, adianta eu ficar brigando com Você gente de vai analisar 1920. Não dá. né, o Com, poetinha lá, o Vinícius hoje, com né? olhos de Ah, mas hoje não dá, né? tem que Então eu acho que pensar. é injusto. Mas eu acho que essa relação de fazer um resgate de autores e trazer para o contemporâneo, porque sempre há Sim, ensinamentos, sim. né? E esse lugar da gente, ai, nossa, como você é caipira, nossa, mesmas coisas pejorativas que aconteceu com a música baiana, Sim, né? Com sim. músicas de É, outros estados que não o eixo Rio-São Paulo. A gente teve isso, né? sim. Que bonito era a capital. O moderno era quem estava nas grandes capitais, nas gravadoras, falando de coisas modernas, É, né? E a gente dá uma olhadinha para trás e vê que o que é cultural que vem da Europa. exatamente, Tem cultura toda essa é história. Estados Unidos, Europa, né? E a gente Mas nós acabou. estamos num momento legal, né? Então, Resgatando a eu acho, ancestralidade eu das acho. questões indígenas, que nem nós conversamos. Até o Aham, seu nome é. é um nome, né? Os Terena lá Da de história que a gente região vai de lá Bauru. para Havaí lá e ficava Aham. junto. Ó, nós temos um quarteto que as duas meninas que vieram cantar comigo no show, que é a Manu Sagione e a Daísa, fazem parte do quarteto. Elas têm um trabalho incrível, de rock and roll também. As duas têm uma banda lá que chama Lakesh, em Bauru, que vocês precisam ver as meninas cantar. A Manu na guitarra, a Daísa no vocal, a Beta no baixo, a Andresa na bateria. É Só maravilhoso. mulherada. Só mulherada. Maravilhoso. Então, e nesse quarteto aí, nós fizemos um trabalho lá na aldeia Copenoti, Que junto com legal. eles. E nós gravamos uma música que é uma composição minha e do João Arruda, que chama Mãe das Manhãs, de onde extraiu o nome desse trabalho aqui, que é o disco que eu tô lançando, que é o Amanassi. A O Manassi, que é do Amanassi, show de do ontem. show de ontem. A Amanassi, ela é a mãe das chuvas no Tupi-Guarani. Eu tava compondo essa música junto com o João, e foi naquela época da pandemia que a gente fazia os microlives. Uhum. Sabe aquelas microlives de manhã? E o João acorda cedo, eu também, só eu que assistia a microlive dele. Falei, João, eu tô encantado, eu tenho uma letra aqui pra você. Mandei a letra, ele fez a música. Mas daí apareceu um amigo meu com esses textos das mães no Tupi-Guarani, né? Eu introduzi na Uhum. letra, né? Então, e nós fizemos essa música na Copenoti, né? Que tem tudo a ver, né? Então, Tudo a ver. com as meninas indígenas lá na beira do rio.
do rio O Batalha, né? Batalha. Ali Nossa, na Rio beira do Batalha. Batalha, eu trabalhando com argila, as anciãs lá junto com a gente, né, Dá pra entrar no Batalha ainda? Porque quando eu era criança, nadava, as crianças, dava, né? né? Filmamos todas as crianças nadando. Tietê, O Batalha. o Batalha ainda é um rio, Tá assim, vivo? tá É vivo um rio ainda, mas vivo. é vivo daquele jeito, né? Uhum. Então, essa história dessa Ana canção, Macia. da Manaci, nós traímos a essência dessa coisa da chuva. Eu tenho muita música sobre chuva, em outros discos também. Aí eu tinha composto algumas novas que entraram, que são inéditas para esse disco. Aí eu falei, eu vou fazer um disco, uma ode à chuva. E daí Quando nós foi fizemos a sua primeira Manaci. composição? Esse seu processo de se reconhecer como compositor? Porque tá, tocou na noite, aí É, faz aquele repertório MPB, né, que a gente já conhece. Quem frequentou bares à noite, anos é, 90, 80, sabe bem qual é o repertório. é, E qual foi o momento na tua vida que você se descobriu um compositor? Porque às vezes a gente tá fazendo, mas a gente não dá nome pra coisa, né? é. Você tinha consciência disso? Você sabe que isso daí é uma coisa assim. Você pega a história da poesia dentro da cultura nordestina, Uhum. né? Os cantadores nordestinos, aqueles que usam a viola para fazer o repente, que é uma modalidade espetacular, assim. Eu Não ainda é luto que modalidade, é um estilo, né? o repente Maravilhoso. ainda é o pai do rap, eu É acho. isso, tudo ali. Então, e tem uma região específica no Nordeste, que é a região ali da Paraíba, né? Que é a Uhum. Teixeira, aquela região, onde surgiu a cantoria. E ali próximo, ali em Pernambuco, tem São José do Egito, tem uma micro-região que as crianças já falam rimando. Uhum. E minha mãe é nordestina, então eu me via assim, com essa coisa de gostar dessas glosas, Minha mãe falava a coisa que meu avô levantava aquelas casas de taipa, ela falava, Aham. com 10 eu pego na casa, com 20 eu reparto o meio, com 30 eu formo uma base, 40 levanto esteio, 50 nada me atrasa, 60 obra singela, 70 porta e janela, 80 eu ripo e amarro, 90 eu cubro, coloco o barro, com 100 eu tô dentro dela. Uma receita. É uma receita de construir a casa. Então, essas estruturas das Sabedoria, né? emboladas, e tudo construído rimado, né? A poética de observar a natureza. Eu já tinha também desde criança. Eu senti isso. A minha mãe me trouxe essa coisa da Uhum. poesia. Então, a história sobre compor vem disso aí de você gostar. Minha Gostou da filha mesmo falou, palavra. pai, como é que é o negócio de poesia? Por que você escreve? Eu falei, a gente escreve o que a gente consome. A gente escreve poesia porque a gente consome poesia. A gente lê poesia, a gente Sente, escuta, né? sente poesia. Sente poesia. É uma coisa que não vem do nada, assim, é uma Uhum. coisa que você vive aquilo, né? E eu percebo isso, que ela me trouxe muito essa coisa da minha mãe, da parte da minha mãe. Uhum. O meu pai não, ele já é da coisa assim, de encabar uma enxada e tal, coisa técnica, eu acho que vem do meu pai, Tá. essa coisa de fazer instrumento, assim, se fosse apontar, né? Aham. Porque a coisa da luthieria, do artesanato de instrumento, ele é hereditário, você pensa assim, Das das manualidades manualidades da ali. Europa mesmo, assim, que é Aham. a ocupação dos mouros ali na região né, da Península Ibérica, e essa coisa de construir cordofones, né? Isso aí é Uhum. uma prática que às vezes estava dentro da família, o pai passava para o filho, né? Ainda tem uma história assim, mas não aconteceu comigo, foi uma curiosidade minha, até com a música, eu que fui atrás. Né, de construir também. Mas é comum isso daí. Então eu faço essa avaliação analisando meu pai, que meu pai é Aham. cuidadoso com essa coisa de trabalhar com Ele ferramenta. podia não fazer instrumento, mas ele Mas tinha a ele tinha. coisa do E manual, minha do mãe trabalhar com da instrumento, da sensibilidade da palavra. poesia. Se fosse assim, É uma pensar em mistura boa. herança, Aham. entendeu? Herdou o melhor É, de cada de um. cada um, né? Então é isso. Então eu me vi assim, compositor. Porque eu acho que é uma construção, eu nem me considero. A gente É, sempre então, é por assim. isso que eu te perguntei, porque tem gente que passa por aqui, lançou disco e tal, mas eu não considero faço porque eu Eu acho que eu gosto, não sou sei o quê. músico. Eu sou. Ah, Assim, Levi, não, eu assim, você eu não fala posso assim. agredir convidado Não, aqui no meu programa, não, sabe o que mas acontece? A vamos pessoa fica combinar. brava. Não, ó, sabe o que eu falo? Eu falo assim, se vamos pensar em excelência, né, nesse campo, assim, qual que é a sua excelência, né? Vamos pensar assim, qual que é a excelência minha? É fazer instrumento, eu acho. Mais do que estar no palco, Mais do do que que cantar? tocar, porque eu sinto, eu até vibro com isso. Quando eu termino, quando eu tô trabalhando, eu sinto que eu tenho uma facilidade para fazer aquilo. Eu pego uma faquinha assim, ó, eu E faço vai um cavando. eu peguei meu pai cortou uma goiabeira uma vez, e eu olhei a cabeça de um passarinho num galho de goiabeira. Eu fiz o cabeça, fiz uma bengala. Meu pai tá com 96 anos, é a É bengala a que ele bengala usa. dele. Ele tá lá com a bengala que ele cortou, Esculpida. esculpida por um canivetinho que eu fiz.
né? Porque hoje a coisa manual tá se perdendo. Total, Normal, muito. a criança hoje não sabe descascar uma laranja. Cortar Mas não um é só pão. isso, é você fazer isso, mas com uma certa habilidade, você tá entendendo? Com a facilidade de alinhamento. Então eu tive sempre facilidade. Mas eu acho que também tem um olhar de poesia que traz Sim, pra esse mas lugar. é poético, de sim. olhar um negócio e já enxergar coisa. Sim, Você já não tá sim. enxergando aquele pedaço de madeira, Eu acho né? assim, o que eu quis dizer que eu não sou músico, né? Porque Porque o eu tô músico aqui xingando estuda ele. música, o músico é aquele músico que toca com todo mundo em todos os estilos, que tem, que nem o Edu que toca sanfona. Não Mas a coisa? gente aprendeu que música é isso. Então, mas não é assim, assim, não é depreciar, me depreciar, é valorizar quem tem essa conduta Aham. de estar ali numa posição, de que estudou, porque quando você abraça todas as ferramentas, digamos assim, eu sou intuitivo, tenho uma percepção danada, estudei e sei escrever. Aí você soma tudo. Eu não sei escrever. Entendeu? Assim, eu não fui para esse lado do conhecimento teórico da música. Então, quando eu considero, eu conheço grandes músicos Mas que você tá são. falando de partitura, de É fazer. isso, é porque daí soma tudo. Eu sei que isso não determina o músico, mas é Eu brigando importante. com o convidado aqui. Não, é importante você valorizar. Claro. Assim, eu sou músico, sou. Você pergunta para mim o Que você escreve no hotel? Eu, Que você eu sou escreve? músico, eu então sei. tá. Mas você entendeu? Eu Entendi, falo assim, eu sou entendi. poeta, mas a gente não fala isso. A gente fala assim, poeta dentro da cultura nordestina, sim. Um trata o outro de poeta, ô poeta, ô poeta. Porque se você gosta de poesia, você é poeta. Sim. Você não precisa escrever poesia. Só de você ser um apologista. Eles tratam o outro como poeta. Como poeta. É muito lindo isso, É, entendeu? é Porque, lindo. porque tá na essência da pessoa. E não na profissão dele, digamos assim, né? É um respeito, né? Sim. Então pelo respeito, eu sou um músico. Tá. Tá? Então, eu sou músico, sou poeta, entendeu? Agora, eu não tenho essa pretensão, eu também nem acredito nessa coisa. Desse rótulo. Eu não faço uma coisa também de abstrair o negócio do ego, essa coisa, não é assim, mas eu tenho uma conduta minha, até as minhas brincadeiras, o pessoal me acompanha, eu falo, gente, Levi Ramiro no Sesc, não deixe de perder. Não deixa de perder. Só se fala de outra coisa, eu tô no auge do anonimato. É verdade, né? Não somos famosos. Famoso é os famosos, né? Vamos pensar dentro Que da nem viola. sempre é artista, mas famoso é o famoso. Mas nem Não, sempre tem é os artista. que são famosos e são É. artistas, né? Que nem, vamos pegar assim, dentro da história da viola, você tem o mito. Tião Carreiro. Tião É Carreiro, inconteste. Tião Carreiro é inconteste. Mito é inconteste. Ninguém questiona Pelé. É mito. E é foda, desculpa falar. Não, E Tião Carreiro, foda também. Almir Sater, foda. Foda. Porque o cara pegou a viola e levou pro campo do jazz. Ele tem uma história, ele influenciou muita gente. Ele foi pra novela, ele é bonitão. Um cara. Eu conheço pessoalmente, o Almir é fantástico, cara simples. Puta música. Ele trabalha com uma música simples e linda. Sim. E potente. E tem outros músicos também. A gente também tem uma história dentro dessa história da viola. E quem que tá chegando agora? Quem que tá chegando agora fazendo a história? As mulheres. As meninas tocando pra caramba. Acompanha aí, meu. Traz a violeirada aqui, as meninas. Trago. Você vai ver. Ellen, responsabilidade sua. Você vai ver, Tainá, as meninas que elas estão tocando viola hoje. E outras, elas estão com um desafio. Porque o machismo é dentro do campo da música, então, da viola, porque até os tons. O jeito de tocar viola é um jeito dominado pelo homem. E a mulher tem que tocar do jeito dela, na tonalidade que facilita para. Então elas estão reinventando o instrumento. E tem um lance que isso a música caipira, a viola, está muito ligada, de alguma forma, a um contexto sertanejo que há uma hegemonia masculina, Isso. porque você liga diretamente os mercados. Existem os né? domínios dentro da história da cultura rural, tipo assim, o vaqueiro, ou seja, o cara que monta. Por exemplo, não tenho história com cavalo. A minha história é mais com o roceiro. Mas o roceiro ele não é um ícone de força, né? Assim. Parece que o cavaleiro, aquele que monta, que lida com o gado, ele tem aquela figura assim, forte, né? Então tem umas místicas dentro do mundo rural que é meio assim. Mas você andava a cavalo, não? Não, eu nunca não andou tenho história com cavalo. Eu amo cavalo, eu já tive até cavalo, eu comprei cavalo, mas o cavalo manda em mim, eu não mando, eu não tenho. Né? Ela comprou uma égua, minha filha andava e a égua mandava de mim. Então não tem cultura disso, mas eu entendo que essa cultura do vaqueiro, né? Da figura masculina, não é a mulher montando cavalo. Mas é uma figura muito diferente construída hoje do cara que tinha um cavalo com o cara que tem uma rampage, né? Você desloca completamente a conversa do campo hoje em dia, né? Daí a cultura outra coisa. Me diz uma coisa, você grava seu primeiro disco quando? Em 97. 97. Por que você foi gravar um disco? Qual foi o impulso criativo? Você tinha um monte de música na gaveta? Foi assim, a alguém te obrigou? transição do violão para viola.
Porque quando eu peguei a viola, o que acontece? A viola não tem assim, não é muito dogmática. Ela está entrando hoje na universidade, já há tempo já, a viola na discussão dentro desse campo mais pedagógico, né, de se estudar a viola e tal. A gente tem muitas referências aí, né? O Roberto Correia, Ivan Vilela, Fernando Deck agora está em Portugal, um monte de gente que Já tem uma trabalha com essa coisa da literatura escrita, agora. literatura, tal, e o João Paulo Amaral agora também, agora tem o Pedro Vaz lá na Universidade de Goiânia, com uma cadeira também, que se forma na universidade em viola. Então isso já aconteceu, né, tá aí. Mas é um instrumento ainda, assim, de essa liberdade, né, dessa coisa... Também com Mais alguns fluida. preconceitos, não Tá. afina, é esquisito, é muito popular, é muito do cantador. Porque a academia também, a universidade de música tem esse lugar. Porque existe uma elite Você botar um instrumento desse dentro da universidade, não é exato, é uma brincadeira, luta. não. Eu sei que esses caras passam, eles são meus amigos, eles contam lá, é pancada. Porque daí vem o contexto do erudito, que é arte, o que não é. É a espinha do bagulho, né? A erudição, né? Erudição. Você pega, por exemplo, Zé Coco do Riachão, sabe? Ele não escrevia o nome dele. Um amigo meu, quando foi assistir Violeiros do Brasil, pediu para ele dar não sabia escrever. Depois ele desenhou um coqueirinho assim, Zé Coco. E é o Beethoven do sertão, Zé Coco, a história do Zé Coco. E eu trabalhei com ícones assim da música caipira de viola, que nem Gedeão da viola, toquei muito tempo com ele. Pessoa muito humilde, o Índio Cachoeira, o pessoal né, que é dessa nossa cultura brasileira, rural brasileira, né? Então, que é letrado de forma diferente, se comunica, são eruditos, uma percepção, uma qualidade na construção das composições deles, assim, começo, meio, fim, as amarrações que eles faziam. Isso é uma erudição matuta, mas que tem que ser estudado que agora dentro está sendo estudado, das a obra deles estão sendo estudadas. Assim, a gente tem umas figuras assim que já caminhou pelo lado do violino, que nem tipo o Renato Andrade, ele já tocou violino, ele já botava terno, fazia aquele espetáculo, né? Então é uma figura. Mas é legal que tem essas N figuras dentro do mundo da viola que eu acho que é isso que fez esse instrumento evoluir tanto no Brasil. Ele sair dentro das espinhas tradicionais, assim. Né? O roqueiro toca viola, o chorão toca viola, outras vertentes da nossa música. O choro, a música hoje, assim, todo mundo encontrando o choro. Mas imagina que o choro já foi um negócio que era proibido, que era coisa marginal. E agora... A viola também, a viola era instrumento de bandido, de ladrão, que ficava tocando enquanto os outros iam pro fundo roubar a casa. Roubar as mulheres, assim. Roubar as mulheres, era só um trovador, mas ele safado, trovador roubando as casas e roubando as mulheres do cara. Só na cantoria. Aí você grava seu disco. Isso, em 97. Mas você já fazia instrumento nessa época? Começando. Foi junto, assim. Foi junto. Esse negócio, desejo de construir e compor e criar um caminho dentro é junto. Mas tá sempre junto nos seus discos essa coisa de vou montar esse instrumento? Hoje é racional esse processo de uma construção de instrumento? Até que eu peguei e sacramentei isso num disco que chama Purunga, onde eu construí todos que a capa, inclusive, os instrumentos. Eu construí todos os instrumentos para fazer o disco. Uma ideia do Ricardo Vinini, que ajudou na produção, falou: Levi, constrói tudo. Vamos fazer um disco só dos seus instrumentos. E aí você toca tudo? Não, assim, não. Por exemplo, rabeca eu não toco. Aliás, eu nem gosto de fazer rabeca. O instrumento que a gente não gosta de fazer, a gente que toca e faz, a gente não sabe avaliar depois ele, sabe? Então, rabeca, assim eu faço, mas é um instrumento que eu não gosto. Agora, eu tenho grandes rabequeiros amigos, o Ezra, o Gramani mesmo, que meu pai na música. O Gramani e o Ivan Vilela são os grandes incentivadores desse começo meu. Eles falaram: você tem que gravar, porque o que aconteceu quando você contou, quando eu saí do violão, que eu ainda era um intérprete, eu te fazia algumas composições nesses festivais, no violão, mas quando eu peguei a viola, fez assim, ó, a produção de composição, porque justamente... Nasceu mais um membro no teu corpo, virou uma extensão. Eu podia fazer do meu jeito. Esse que é o grande lance da viola. Como você toca viola hoje? Toca do seu jeito. Do seu jeito. Então ainda é assim. Isso aí me deu uma libertação, assim, de criação, né? De você colocar os elementos que são suas referências. Eu comecei a compor algumas coisas, não só com o estilo caipira, com o estilo regional que eu te contei, né? Com as coisas que me influenciavam. Com o MPB também, que eu toquei no violão. Então, porque a gente é um mosaico das coisas que a gente não tem como a gente largar a coisa que a gente foi recolhendo, né? As pedrinhas que a gente recolhe, a gente faz a nossa história, né? Então...
E aí você começa a se aventurar aí na arte de construir instrumentos. Se fosse Isso muda seu som também, sim, né? muda o som. Se fosse contar assim, questão Na linha do histórica, tempo. vamos pensar, a gente de alguma forma escreve uma história da viola. Eu sou do grupo de violeiros solteiros, que não é aquele violeiro que toca em dupla, certo? Que é vários desses que eu estou citando para você, que começou a construir um repertório que misturava canção com instrumental. Porque a gente também gosta da música instrumental. Então você pega os discos desses violeiros, inúmeros que são esses, né, da nossa turma, digamos assim, né? Vamos pegar Chico Lobo, é muita gente, né? Pereira da Viola, mas eu vou esquecer alguém, é chato. Então, né, o próprio Ivan, que é o grande, um monte, né? Então, o Ivan conta muito isso, que ele é bom nessa coisa, né? O Ivan é um cara que sabe. E contar essa história da construção desse repertório. Que o Almir Sater é a figura central, é uma figura central, que é aquele violeiro da novela, né? Que sim. né, aquela mística. Que conta, né? O Pantanal, e não é aquele violeiro, né? da dupla caipira que canta, ele é uma figura diferente, né? Que toca música instrumental, que tem aberturas de programa com a música dele, que nem o Globo Rural, com aquela o Globo Rural é um clássico. Muito tocada, um clássico, Luzeiro. Então, não, toca a música do Globo Rural, os primeiros 3 segundos eu já quero tocar um berrante. Uma coisa que já... Então virou um negócio assim, virou uma marca, né? Uma marca. Então é essa viola que chegou com a gente. Então nós escrevemos essa história. Nós escrevemos essa história. Mas é muito bacana. Toda essa turma de violeiro que produz esse repertório incrível, que cada um tem a sua excelência, tem a sua característica, tem a sua música que é conhecida pela maioria, tem os encontros. Porque, por incrível que pareça, é um segmento que tem uma rincha lá atrás, mas começou assim. Nós criamos uma associação nacional dos violeiros. Sei que essa estrutura política ruim, né? Ruim um pouco. Mas nós chegamos nisso. Nós tínhamos um encontro em Ribeirão que ia 10 mil pessoas. Nossa. A Inesita foi. Entre todos esses violeiros que estão falando, eu comecei a tocar lá, um monte de gente. Então, imagina, nossa, muita encontro. Gente. É que nem você ir num Woodstock, que não é de rock and roll, é só de violeiro. E agora tem só de violeira. Tem só de violeira já. Meninas. Só de menina. Olha que mandando chegando. E tem Pochorel, que é só raizão. E tem lugar que já tem nós, que tocam uns misturados. Vai misturando, mais contemporâneo. Meio psicodélico, né? O cara que produziu isso aqui é a capa do Yuri, né? O Yuri é um irmão, assim. Yuri Garfunkel já teve aqui também. Yuri já maravilhoso, né? Baita artista. E ontem tava aí, quem tava fazendo o show e foi me assistir, que, pô, uma referência pra mim, o Jean, né? Foi te assistir? Foi me assistir. Olha. Depois saiu com a gente. Jean é um cara, porra, um ícone pra mim, dentro da canção brasileira, meu. Nossa, eu devoto de Jean, né? Então, tá junto com o Jean, prosear com o Jean. Nós estamos beirando, né, fazer uma parceria logo, nós vamos fazer umas músicas de Jean. E como que você pensa disco, Levi? Porque a gente tá falando de você ter descoberto mais uma continuação do teu corpo na viola, sim, onde você podia se comunicar de uma forma que te representava mais. Essa construção também de instrumento musical e a gente vai sempre transformando, mudando. Tem as coisas que a gente já trouxe na nossa vida, as coisas que a gente vai conquistando também, esses encontros de estrada, né? Esses encontros que a viola proporciona. Isso também muda a tua forma de gravar, de compor, muda, de sair de uma cidade e por surgir numa outra cidade. Como que funciona esse contexto mesmo de registro? Porque eu acho que disco é um registro histórico também. Sim. Se você fosse gravar seu disco de 97 agora, possivelmente ele seria diferente, sim, de alguma maneira. É aquele momento. É aquele momento. Mas isso que você falou que digamos assim, roteirizar, né? Isso. É isso. Eu acredito nisso. Que agora que esse negócio de fragmentar, vou fazer um single. Eu não sou do negócio de single. Não sei como é que é. Essas palavras, inclusive, quando vem, eu tiro uma sarro. Tem até uma pergunta que a Ellie mandou uns questionários de uma turma. Eu adorei essa resposta. Porque tem umas palavras em inglês que eu não sei mesmo. Eu não ligo, né? Eu nem sei o que é isso. Se for isso, é isso. Eu falo. Então, assim, pensando hoje, ainda eu sou um cara que eu gosto do disco. Eu gosto do livro. Eu não pego um livro e leio um pedacinho, um capítulo. É de contar uma história. Porque a viola pede também contar uma história, porque a viola é faladora. É um exercício que você cria habilidade compondo, você cria habilidade tocando. E você cria habilidade
roteirizando o seu disco. O Uhum. que você vai pôr, como você vai abrir, qual vai ser a outra, qual que vai ser a outra. Aqui no lado, no caso do vinil, eu fiquei com uma coisa nova pra mim, porque era um sonho, que é o lado A e o lado B. Isso é maravilhoso, É maravilhoso, é. eu amo, porque O tem Tavinho esse... Moura, que é uma referência assim, de cultura brasileira, que é um grande violeiro também, o Tavinho, que trouxe uma viola que influenciou até o Almir Sater. Uhum. O Tavinho tem um disco que chama Caboclo d'Água, que é a margem, né? Margem direita, margem Margem esquerda do rio, esquerda. né? Então, é muito bonito. Maravilhoso. Então, da margem de cá isso, da margem de lá isso. Então, você pode explorar isso no vinil, né? Então, o vinil é um negócio assim que eu tinha muita... Porque quando eu comecei a gravar, era a transição. Tinha Sim, parado o vinil e começado o começou o CD, CD. né? É, Então, eu 97 foi bem na mudança, assim, sim, né? foi bem próximo mesmo. Ainda tava a estrutura de gravação, ainda era meio analógica para depois passar pro Papo digital. digital. Eu lembro até que o Gramani queria me gravar no Haddad. O Gramani e o Ivan falaram: vamos gravar você, que você tá compondo uns negócios legais. Tá? Mostrava para os outros violeiros, vinham os violeiros que já tinham uma história lá, para apresentar o Levi, que tem um rapaz que tá fazendo umas músicas aí. Que nem a gente faz com a galera que é nova agora. Ó, você precisa conhecer a figura que tá aí, que tá tocando, tá compondo lindo, né? E as meninas compondo pra caramba, que nem eu tô falando pra você. Então a gente acaba, de alguma forma, sempre fazendo o que fizeram pra gente de bom, a gente faz Sim. também com os outros que estão chegando, né? A Vai, gente construindo continua uma história. pavimentando a estrada, né? Agora, é importante que você falou, eu quero voltar a esse negócio de disco e livro e de coisa. Meu, porque essa prática assim, eu escuto 10 segundos de música, puta, é chato pra caramba isso, né? Porque a gente perdeu o ritual, né, meu? Perdemos o ritual e eu Nossa. acho que a gente perdeu também a escuta. A gente está muito no fone de ouvido, ouvindo música sozinho, numa baixa qualidade, porque a música está comprimida ali Sim. naquele celular, a facilidade de trocar, porque a música, pelo menos na minha infância, na minha adolescência, era uma cerimônia. Sim. Era onde eu tocava a música era um móvel. Sim. Era um móvel A na pessoa sala. ficava de frente ali. Ficava ali, colocava o disco lá Que nem do tinha uma A, lá santa, do né? B. Se tivesse um santo, exato. era o santo Era um rádio, santuário né? ali, o santuário né? do rádio. Então, esse lugar de você ouvir música coletivamente, o que acontece em teatros, em shows, no nosso dia a dia se perdeu um pouco, porque tá cada um com seu fone. Então, a gente acaba não conversando sobre música, a gente acaba não convivendo a música no nosso dia a dia. É um ato mais solitário, né? Nós criamos uma estrutura digital, binária, Sim. de registro e memória de coisas, que é essa coisa dessa inteligência, que não é nem inteligência nem artificial, que nem o grande cientista fala lá, e que é uma máquina de comer o nosso tempo de vida. Sim, total. E olha, tudo que eu escutei eu gosto de vinil. Nós temos um clubinho de vinil lá que chama Clube Pica-Pau. Nós escutamos uns blusão antigos no começo. Tal. Porque você é meio pica-pau, né? Não, Que você sou pega a pica-pau. madeira e vai cavando. Luthier é pica-pau. Olha, isso é Pica-pau, danado. luthier Você pica-pau. pega rabo, mano. É meu apelido, Luthier é pica-pau. Eu cavo o cabo, só apelido cavou. pica-pau? Eu pensei na bengala a hora que eu falei. Então, é só pica-pau. Então, a gente é o quê? A nossa geração, que é esse pós 90 e pouco aí depois, é de escutar a matriz do nosso som digital. Então, eu também, quando eu terminei esse disco, eu escutei o quê? Uma master digital. Sim. Mas quando eu botei isso aqui na agulha, fia... Porque precisa aquele... Porque ele tem o silêncio, tem o ruído. Ó, vou contar uma curiosidade pra você que você não sabe. A gente que gosta de trabalhar com madeira, a gente é amigo de uma turma, acaba conhecendo alguns, que são os criadores de curió. Uma figura lendária, os criadores de curió. Tem um famoso, que é um jogador de futebol. Vou falar, o Rivelino. O Rivelino é criador de curió. E tem um monte. E eles constroem umas gaiolas lindas pra botar os curió lá. Nem imaginava que gaiola maravilhosa, de pingueiga, de pau-brasil. Então nós ficamos amigos por causa das madeiras. Eu fiquei amigo de uns. Aí eles me contaram uma coisa curiosa. Olha só, que nós estamos conversando. O curió, ele é um passarinho que ele tem um canto campeão, com partitura. Eu tinha a partitura do canto do curió. Tituá, tel, tel, tuá, tuá. Então o campeão ele tem que cantar tituá, tel, tel, tuá, tuá. Se ele cantar tituá, tel, não cantar o tel, tel, ele não é o bom, entendeu? E o que eles fazem? Ele pega o filhotinho que tem uma matriz boa, assim, coisa, e põe o filhotinho para escutar o canto do campeão. E aí fica treinando. Treinando, para treinar o filhotinho. Como que põe? Que música que põe? Vamos botar o CD. Ele não aprende com CD. Ele só aprende com vinil e com a fita cassete. O passarinho ele não assimila o som digital.
Porque ele é da natureza, ele assimila o som analógico. E nós assimila o mundo, nós criamos o mundo digital. Então, eu acho que é essa percepção, porque tem limitação o vinil. O vinil tem limitação de grave, de agudo, não dá. Porque tem uma máquina que risca o vinil, é uma agulha caríssima. Então, você botar um grave demais, eu tô sendo assim. Sim, a parte técnica mesmo. A parte técnica, mas assim, sendo meio grosseiro, ele quebra a agulha. Aí, porque o grave, ele é mecânico, né? Ele é quando passa um carro com som grave, ele não empurra você, assim. Sim, então, ele tem um efeito, assim, a física. E o agudo é quente, porque você esquenta a comida no micro-ondas, não é? Então, só pra pessoa entender. Então, o agudo tem uma característica física quente, o grave. Então, não pode ter muito agudo, porque queima aquela agulha cara, ou você não pode ter muito grave, que quebra a agulha cara, que faz o primeiro vinil. Então, tem um serviço dentro do vinil que chama corte. Você pode virar o corte, que é o cara que vai o quê? Cortar esses negócios, porque vai estragar o equipamento dele. Corta aqui, corta aqui, né? Corta aqui. Então, ficar... como ele tem essa certa limitação, ele carrega o quê? Além da questão do som analógico, uma possibilidade que tem essa limitação. E você costuma com essa possibilidade. Do som digital, não. Pode tudo. E tudo que pode tudo, a gente perde a mão. A gente perde a mão. Nossa, muito. É mais ou menos isso, né? Tem som digital. O som digital é ruim? Não tô falando que é ruim. É bom. Mas só essa é a história. Mas então, não adianta pro curió. Adianta pro curió. Você não aprende, tem alguma coisa errada aí. Eu acho isso. Então, se o som digital, a natureza não absorver... Então, imagina. Então, quando eu ouvi o meu disco vinil, eu balancei, viu? Porque tudo que eu fazia, eu só ouvia digital. Sim. Aí, quando botei na agulha o trem aqui, eu chorei. Sentiu a poranga chorar. Poranga chorar. E outra coisa, viu? A dinâmica que a gente já faz, por exemplo, tocando, tem um ressalto dentro do som analógico. Uma coisa linda, assim. O barulhinho, porque a mídia do vinil, ele é ruído já. Imagina um vinil que não tem música, vai estar... Então tem isso daí lá, né? Então é um charme. Mas só queria dizer que é hora de levantar, né? E tem uma coisa que até aqui no seu disco, né? Obviamente, com essa arte... Esse daqui é pra você. A arte, a gente perdeu isso aqui, Levi, que é a arte, que é a foto, que é a ficha técnica. A história desse vinil foi isso. O Yuri tava fazendo a capa. Porque o Yuri, eu vou fazer um vinil, só que eu não tinha ninguém pra produzir. Então eu tava querendo fazer rifa de viola, pra juntar dinheiro, fazer essas catarses. Eu não gosto dessas catarses, sabe? Eu fujo de ter que fazer catarse, assim, sabe esses aplicativos pra pedir pros outros ajudar, tal. Eu ajudo em todos. Achei que era uma catarse emocional. Não, é dessa coletiva. Esses negócios, eu corro disso aí, né? Mas ajudo todo mundo, acho legal quem tem predisposição de fazer. E eu desisti. Liguei pro Yuri e falei, não quero fazer mais. Me deu uma paz, só de imaginar que eu ia ter que correr atrás de vender viola para juntar dinheiro e tal. Ele falou, não, eu tenho um cara aí que ele trabalha com produção de vinil, eu quero apresentar ele pra você, quero apresentar esse disco. E ele que bateu o pé, meu. Gente, isso aqui... Aí procuramos o Fabrício, da Psico BR. Aí o Fabrício... Olha a qualidade do cara. Meu Deus, gente, isso aqui é um absurdo. Olha esse encarte aí. Aqui tá o disco. Vocês que estão pela rádio, lutem e vão até o Spotify, YouTube, que não tem nas plataformas digital, não vamos pressionar. Isso aqui chama vinil e é uma obra de arte. É um negócio redondo, tem um furo no meio. Exato. Cuidado com o redondo, furo no meio. Mas tem, né? Vamos tomar cuidado, você que tá em casa, é um disco que você coloca uma agulha. O redondo com furo no meio fica muito genérico, mas isso aqui toca música. CD também, né? CD também, redondo com furo no meio. E aí, gente, mas olha o encarte. Isso aqui é um lugarzinho que tem o quê? Ficha técnica, agradecimento, as tem o letras. quê? As letras e desenhos. Olha que coisa aqui ele fragmentou linda. A história que tá dentro dessa capa lá. Porque vai contando história. Porque é circular, mas é uma história ali. Tem cada música. Porque a música é uma coisa. É o roteiro que a gente tá falando. E aqui, gente, uma coisa que eu não vejo há muito tempo, que eu amo, que chama o quê? Pôster. Isso aqui, se perdeu a arte de fazer pôster. Eu tô cobrindo toda a nossa cara aqui, mas é uma boa causa. Pode cobrir. Olha que coisa mais linda essa obra de arte. É obra de arte em cima de obra de arte, né? É multimídia. O Yuri tá certo, né? Tá. Dá um rolê desse, fazer uma arte dessa pra falar, desistir. Vai fazer um negocinho desse tamanho e botar na plataforma digital. Não. Botar no Spotify. Isso aqui tá lindo. Olha, delícia pegar aí. Eu não acreditei quando eu peguei isso aí. Eu falei, não, Fabrício, eu quero acordar, eu tô sonhando com isso aí.
E me conta uma coisa, ele ouviu suas músicas e foi desenhar, vocês conversaram, como se deu esse processo de colaboração? É mano, né? Yuri é irmãozinho, poxa vida, ele, claro, com esse trabalho, ele vai mandando as coisas pra mim e tal. Ele foi ouvindo, você foi falando o que você Aliás, quer. ele bateu o pé na questão desse roteiro aí, porque eu queria mudar umas coisas, ele falou, não, Livio, mas porque teve uma música, por exemplo, A Festa na Chuva, eu queria te deslocar ela do final. Depois eu comecei a concordar com ele, um monte de coisa, então, é uma discussão que nós construímos. Mas daí é produção também, porque pensar da última música do lado A isso até é trabalho, o lado... É trabalho. Ó, você vai fazer um repertório pra você se apresentar num lugar, é um trabalho, certo? Mesmo que você não siga, né? Mas você faz ali uma espinha, né? Pra você seguir, né? Ô, Levi, e esse roteiro da escolha das músicas, por exemplo, o lado A, a gente sabe que o lado A é conhecido como as músicas que vão tocar na rádio, né? Antigamente era tem assim. Música de trabalho. É música de trabalho. E o lado B. Não tem nem trabalho com música. E o lado B são as músicas pros fãs. Sou fã lado B. Que é quem até o lado C, né? Exato. O Djavan, igual do lado D. Do lado D do Djavan. Como que foi pra você esse processo aqui de colocar em ordem as músicas? A gente tá falando de roteiro, e aí você queria tirar a Festa da Chuva da última música, aí o Yuri falou, não, como que foi esse processo? A gente avalia muitas produção? Coisas, eu avalio, até a tonalidade de cada música, porque você tem uma atmosfera, de fazer você assim, tem uma música com tom menor, uma música com determinada tonalidade. Deixar crescer a música. Porque o que aconteceu? Aconteceu uma coisa nesse disco, que sem querer... Porque como é um disco que fala da chuva e fala da semente também. Então o lado A ficou muito em cima de uma coisa mais da semente, o lado B da chuva, de plantar, entendeu? E isso foi sem querer. É uma coisa que, né? Porque, ó, a gente... Além da retina, miração, aí termina aqui, né? Fiéis por instinto e Festa na Chuva. Festa na Chuva. Que é uma festa, né? Você festejar tudo isso daí, né? Então, E aqui quem te acompanha, tem músicas que você fez em parceria com o Sol Bueno, Oswaldo Rios, Antônio Beirão Xavier, Renato Xavier, me conta, porque a maioria das composições aqui desse disco, 99% são autorais. Poucas parcerias desse disco. Então, a espinha desse disco foi um trio de gravação. Nós gravamos de primeira, assim, não fizemos essa coisa de eu gravar, outro gravar. Nós entramos 3, que é eu, Carlinhos Ferreira, o percussionista, e o violonista, o Rafael Schmidt. Então, no estúdio. Entramos no estúdio, gravamos tudo, os 3. Como é pra ser feito? Que é porque eu comecei eu gravei muito com essa estrutura de soltar um beat, mas parei com isso aí, sabe? Dificilmente daqui pra frente eu gravar com metrônomo, sabe? Porque assim, ó, o músico erudito, ele estuda com metrônomo e toca na orquestra sem o metrônomo. O músico popular, que nem nós, nunca toca o metrônomo. Aí quando vai gravar para um metrônomo pra tocar... atrapalha. Eu nunca trabalhei com música que chama metrônomo, entendeu? Toca tec. Tem que colocar no disco, né? Atrapalha, mas daí a gente aprendeu. Eu aprendi a trabalhar com metrônomo. Não é ruim, é um jeito diferente. É uma ferramenta. Mas quando você toca tudo de prima, assim, todo mundo, é muito redondinho. Musical. Fica musical. Porque você cria... olho no olho, a atmosfera. Você cria tudo que tem na música, esses elementos da música, as dinâmicas da música, você cria ali fazendo, né? Como se você estivesse ao vivo tocando. Então você tem isso como uma estrutura do disco. Depois eu chamei o Edu, ele pôs sanfona, chamei o Esdras, ele pôs as rabecas, entendeu? As meninas vieram cantar depois, aí tudo bem. Mas a espinha do disco foi uma espinha de 3 caras que tocou tudo de prima, assim. Então eu gostei disso. Ainda mais dessa dinâmica. Dessa dinâmica. Que lindo. Tá aqui, ó, com você no disco, Levi, o Rafael Schmidt, o Carlinhos Ferreira, aí vem o João Arruda. O João Arruda, ele foi o técnico. Ele é um amigo músico, violeiro, assim, que a gente tem composições e trabalha junto, trabalha nos discos deles também. Mas ele participou de uma música, assim, que é a segunda música aí no Encanto da Chuva. E aí tem a Manu e a Daísa. Isso, a Manu Sagiora e a Daísa, que são as duas meninas que fazem parte também do quarteto que eu trabalho lá em Bauru, né? O Esdras Rodrigues com a rabeca e o Edu Guimarães com a sanfona. E temos participações especiais, que é o Tião Mineiro voz e Antônio Beirão. Isso. O que é uma tampura? Que é uma tampura? Então, essa música do Antônio Beirão aí não é nossa gravação, é só dele. Porque foi assim, ele é um menino que ele trabalha
num grupo de música que trabalha numa cerimônia de ayahuasca que a gente vai todo ano lá na Serra Sagrada, lá da região da Lapinha da Serra, no BH. A gente vai, porque lá é uma cerimônia de música e medicina. Tá. Né? Que é maravilhoso. Não tem lugar mais incrível de você tocar numa cerimônia dessa. Né? Ainda mais festas enteógenas. Que eu também não tinha essa experiência. Eu tô tendo uma experiência nova agora com essa história da ayahuasca, né? E foi importante, não precisa nem entrar em discussão. Isso não é para todo mundo não e não é igual para ninguém, porque não existe regra, né? Eu amei. Uma regra. Então, você tem essa experiência? Então, para mim foi muito bom. Para mim foi bom também. Minha companheira não quer. Falei, então, não vai. Se você não quer, você sente que não é legal, então acabou tudo certo, né? Agora, pensando em música, vamos esquecer isso aí. É uma delícia ir lá tocar. Sim. Porque tem um senegalês que toca lá, tem um mexicano, tem um argentino, tem a música do mundo. World music na veia. Então é o lugar que você quer tocar, né? Daí chega lá, Manu, da Isa, que ela tem uma dupla que chama Dama Gaia, que elas cantam as coisas latinas, né? Essas músicas da música latina, da música, né? Dessa Pachamama, essas coisas da natureza. Então é uma delícia tocar lá. E o Beirão, eu conheci ele lá. Ele fazendo um canto, que é um canto que chama canto Drupad, que é um canto indiano. Ele foi para a Índia, esse menino, e aprendeu a fazer esse canto. E quando eu contei que eu ia fazer um disco para chuva, ele me contou que tinha um poema dele e um canto Drupad que ele fazia para gestação, as nuvens gestando a chuva. E eu não tinha abordado essa ótica dentro do disco. Falei, cara, você não quer gravar isso pra mim? Falei, sério, Levi? Me dá isso me agora. Me dá isso aí. Aí ele pôs tampura, que é esse instrumento maravilhoso indiano, porque o indiano você tem o sitar, né? O sitar que é o mais conhecido. Que é conhecido, que é um instrumento que você toca nele. A tampura é um instrumento de base, porque você fere as cordas e deixa ele soar como uma cama. Ele fica só ali. Entendi. Ele é enorme, é linda a tampura, né? Então você toca e ele cria aquela cama e o cara vai lá no sitar. Mas é madeira e corda. Madeira e corda, é um cordofone. Cordofone lindo, assim, porque é muito lindo, né, esses instrumentos. Você vê os processos, se você quiser acompanhar, tudo tem, né? Como se constrói uma tampura. Vai lá e você vai ver. Você construiu uma tampura já? Não, eu fiz uma de cabaça, simplesinha, que eu deixo lá na Manu, que a gente também tem cerimônia lá na Manu, né, em Bauru. Isso é muito legal, a gente faz também lá. Então lá deixei minha tampurinha lá de cabaça, mas singela, né? Porque a tampura mesmo, ela é oca, assim, no braço, e grande, e ela tem uma projeção, você bate nela, ela fica... Ecoa. Ela faz aquela cama, assim, porque é umas notas ali, né, de uma combinação ali, né, de... E que corda que usa numa tampura? Eu não sou muito conhecedor, é uma corda de tipo de aço, baixo, de guitarra? Não é, uma corda específica. Específica, mesmo, tá. Foi só uma curiosidade também. Eles são instrumentos longos, né? Quando eu pensei em fazer, eu comecei a fazer um instrumento que chama cabacítara, que eu queria o som do sitar, que o que dá o som do sitar é o rastilho. É aquela parte onde a corda é apoiada. Porque a corda de uma viola normal, de um violão, ele tem um apoio assim, ó, agudo, assim, né? O sitar não, ele é meio arredondado, então a corda esfrega, então ela faz... Então é comprido, esfregando ali, dá aquele som, sabe? Então, eu queria fazer uma viola com esse som e continuar tocando como viola. Muito certo, sabe? Eu fiz o Ricardo Vinini toca, tenho vários amigos que pediu para mim construir, mas é um instrumento que uma corda soa, outra não soa, eu tenho dificuldade porque a gente quer uma coisa... Mas você fez instrumento e o instrumento funcionou, tem gente tocando. Chama você batizou como cabacítara? Cabacítara, que é uma viola que fica fazendo... Porque o som de cítara dá em viola normal. Vamos importar isso pra Índia, tem 1 bilhão de pessoas lá. Quando dá na viola normal, você leva pro luthier pra tirar o som de cítara, né? A minha você tem que levar lá em casa pra mim botar o som de cítara, que é difícil, tem corda que parece que não vai, sabe? Porque é curtinha, você vê. Esses instrumentos, eles têm uma história milenar, entendeu? É que nem tocar. Eu tinha vontade de tocar alaúde marroquino. Eu consegui um alaúde. Mas quando eu peguei aquilo na mão, foi uma vida pra tocar aquilo. Vendi, deu um livro. Eu tenho uns amigos que gostam de tudo, eles gostam de ter. Tudo acontece no momento. Não toca nenhum, né? Mas igual, às vezes faz trilha musical. É legal, põe um sonzinho ali. Porque tocar um instrumento é muito... Você pega o sitar mesmo. Pega aí, Ravi Shankar. A filha dele.
6 anos de idade, 5 anos de idade, começa a tocar aquilo. Cara. Nossa, e eu uma descobri história. a história gente recente. também, o pessoal que vê a gente tocando, eu comecei a tocar viola, dei muito 13 anos. 13 anos. Então, eles ficam impressionados também, porque é uma vida com o instrumento. Sim. Eu E a acho gente que está é isso. numa sociedade do imediatismo, né? Já vou tocar isso. Vou Não, tocar. mas acho legal, quem gosta, eu quero ter um bandolim, eu quero ter um cavaquinho, eu quero ter um violão. Porque hoje a moçada, por exemplo, quando se trata do choro, existe já uma formação. Os meninos que tocando choro, estão tocando violão, 7 cordas pra caramba, bandolim pra caramba, cavaquinho pra caramba, toca pandeiro, toca tudo esse povo, Porque estuda, né? Uma escola, né? Tem uma escola. Mas Me conta, você tá rodando agora com esse disco. Como que tá sendo? Fez o Sesc, que foi lindo aqui. Eu nunca fiz uma coisa um show tá assim. Uma coisa é você tocar em espaço pequeno, né? Tocar ali em jogo ganho, né? Sim. Outra coisa é tocar num Sesc. Num teatro. Num teatro. Foi a primeira grande experiência. A viola desafina no ar-condicionado também? Pra caramba. Viola... Gente, eu construo viola. Eu já entreguei viola na mão de instrumentista que toca pra caramba, assim. Não precisa nem citar o nome. O cara pega a viola de buia. Quando termina, ele fala, bem que falar que isso aqui não afina mesmo, devolve. É complicado viola mesmo. Porque é 10 cordas de aço, que tem uma resposta à temperatura muito rápida. O aço, ele esfria, ele contrai. Aquece, ele dilata. Olha lá o menino que fez Senai conversando com a gente agora. Eu faço muito essas aula aberta, né, sobre construção, eu falo muito sobre isso aí, se fosse só falar de corda, porque corda tem N materiais da corda, né, o que deixa a corda inoxidável é a quantidade de níquel e de cromo. Se você tem mais níquel e cromo, ela fica mais inoxidável, ela não enferruja fácil, só que ela fica mais elástica, né, então essas propriedades físicas do metal, imagina isso no instrumento. A tabela periódica influenciando sua vida de músico, gente. É isso. Tudo tem ciência, né? Tudo tem ciência. E como que tá no palco? Quem tá no palco com você? Quem veio pra cá? Eu consegui um sonho, né? O Edu Guimarães, só o Esdras que não veio, né? Porque por escolha também, questão de agenda, porque o Esdras toca Rabeca, mas a turma toda tava aí, né? Conseguiu trazer todo mundo. Eu, Carlinhos e o Schmidt, as meninas que cantaram, então foi demais ontem. Foi o sonho. Foi um sonho. Maravilhoso, foi uma delícia. E expectativas aí de... O que você toca mais na tua vida? Assim, o lado do pica-pau maluco, fazendo instrumento, o lado de músico. Quais são os próximos passos do Levi Ramiro? Eu continuo tendo a esperança de ter mais espaço para tocar, porque sinceramente, eu gosto mais de tocar. Eu gosto de fazer instrumento também, mas eu gosto de tocar. Mas a gente tem um leque legal, sabe? Eu acho, eu tenho um quarteto, eu toco junto com outros músicos, eu toco o trabalho do João Arruda, eu toco com cantora. Então a gente tem um lequezinho. Outros projetos. Eu trabalho, porque tem violeiro que ele tem trabalho, por exemplo, instrumental só, daí já dá uma funilada, né? Sim. Eu toco com cantores, toco, se o pessoal me chamar também pra tocar uns clássicos, eu também vou, toco uns clássicos aí, manda ver. Tocar Djavan, vamos tocar Djavan na viola também, é isso. Também. Você já tocou no Sesc Bauru? Tem um Sesc bonito lá. Eu sou funcionário do Sesc. Não, tô brincando. Sou sócio. Teve aquela época que o Sesc fazia festa junina, eu fazia todos os anos festa junina, agora... Mas tamo aí. Porque o circuito Sesc é bem legal de fazer, né? Pegar várias cidades do interior aí. O Sesc deu uma mudadinha, não vou falar pra você, não. Aquele o Paulo Freire que chegou pra mim, tá estranho, Levi. Falei, tá estranho. Mas tá tudo, né? Tudo tá estranho. Tá tudo estranho, tudo mudando. Mas tamo aí, né? Tamo vivo primeiro, né? Passou a pandemia, tamo aí, vivo. Vambora. Gente, eu amei isso aqui. Assim, a chuva aí trazendo essa figura feminina na capa. Achei a coisa mais linda do mundo. Tá vendo isso? Aliás, ontem a figura feminina foi o destaque. Foi o destaque. Vou aproveitar que semana passada foi o Dia da Mulher. Nós tocamos a Helena Meireles, falamos da Helena, falamos da Inesita, falamos da minha mãe também, que veio do Nordeste, me trouxe muita coisa, essas coisas, né, de resgate da cultura do Nordeste que tem também. Levi Ramiro, tá aqui, ó, uma celebração da Mãe Terra em som e poesia, canções moldadas na madeira, na chuva e no coração do Brasil. Onde que o povo compra o seu disco? No site da PsicoBR Discos. No site da PsicoBR Discos. Eu vou deixar Aliás, esse aqui. texto que você leu aí é do Fabrício. Esse menino é danado, viu, Fabrício? Olha, falar pra você, eu fiquei muito surpreso. A qualidade que ele trabalhou com isso aí.
O Brasil tem 3 empresas que trabalham com vinil. Tem a Vinil Brasil, a Polisson e a Rocinante. Nós fizemos pela Rocinante. Pela Rocinante. Também pode fazer pesquisa quem tem interesse aí. Não, e só de não ter que mandar para fora, para prensar lá fora, né? De ter fábrica no Brasil. Sabe que tem no Brasil, né? Muito bem. Não é barato, vou conversar para vocês, porque realmente hoje, vamos dizer assim, o vinil ainda tá agora, no momento agora, tá meio gourmetizado, né? Gourmetizado. História, né? Não tem mais aquela história, né? Não dá café gourmetizado, vinil gourmetizado, tudo gourmetizado. A viola não. A viola não. Ah, olha, viola raiz viola, aqui. Ainda mais de cabaça. Ainda mais de cabaça. Você vende instrumento também, se a galera quiser comprar? Eu tenho dificuldade porque eu não tenho uma fábrica de cabaça, eu tenho que encontrar as cabaças para fazer os instrumentos. A pessoa não entende, né? Senão eu tenho que fazer forma né, criar, industrializar. Mas eu faço, eu atendo encomenda, assim. Dentro do possível. Dentro do possível. Redes sociais, Levi, pra galera te achar. Então, no Instagram é levi.ramiro. Né? Você demorou para falar seu Instagram, Levi.ramiro. Levi.ramiro. E o site meu deu uma, né? Porque site agora deu uma apagada no meu site lá. Então eu tenho Linktree, né? Que é tem todos os links lá. Tem todos os links. Tem YouTube. Tem YouTube, tem canal no YouTube. É importante. E esse disco não tá nas plataformas de áudio. Não, eu tenho 9 discos meus em plataforma distribuída pela Trattori, mas esse eu não pus, não. Eu tô dando uma seguradinha. Eu também acho. Mas eu tô dando uma seguradinha. Mas põe mais pra frente. Eu tô meio birrento com esse mundo digital. Se o Ivan Lins está reclamando do quanto ele ganha de Spotify, imagina o resto do mundo. Imagina nós que estamos no auge do anonimato. Eu despontei cedo, né, minha filha? Somos o quê? Desaplaudidos no auge do anonimato. Não deixem de perder essa conversa. Só se fala de outra coisa. Só se fala de outra coisa. Quem falava muito isso é o Vande Doratiotto do Premê. O Vande é a figura. O Vande, o Paulo, o Maurício Pereira, as figuras, viu? Esses caras são. Você falou, eu lembrei dele, né? Não deixe de perder. Mas já levaram cada cacetada nessa transição. Eu também levei minhas cacetadas, né? Porque a gente cantava umas coisas nada de Sesc, né? Não pode mais. É isso aí, né? Sinais do tempo. Sinais do tempo. Antes sinais do tempo do que finais do tempo, né, gente? Porque a gente tá aqui oscilando entre sinais do tempo e finais dos tempos. Mas seguimos. Mas que prosa boa, hein? Você é danada, viu? Nós finamos bem lá de Bauru. Finamos. Funchal, Bauru. Havaí, só costerena. Pelo amor de Deus, né? Tem história, filho. Esse mundo, nós estamos mais ligados do que a gente imagina, do que a gente imagina. Que nem o Nego Bispo fala, né? A gente só falta se encontrar, né? Porque a gente tá na mesma fluência, né? A gente precisa de uma faculdade Nego Bispo pra gente também levar esse conhecimento dele adiante. Bom, é isso, essa questão do conteúdo que a gente fala, só pra, assim, dar uma... De tudo que a gente constrói, né? E analisa e também traz como tradição. Porque o Paulo Freire fala uma coisa legal, a gente segue o Curupira. A gente vai pra frente, mas só com os pezinhos dele tá pra trás. Então é muito legal isso aí. Então a gente tá lá preservando o que é tradição, mas atento com o conteúdo que a gente tá discutindo hoje. Que é importante. Tudo isso que a gente tá falando, brincando, não dá pra se cantar qualquer coisa hoje. Né? A minha companheira chama Tereza. A primeira música que eu cantei pra ela foi Cabocla Tereza. Então eu já comecei matando ela. Né? Mas uma morte metafórica. É uma obra de arte, é uma música, um ícone do João Pacífico. Sim. Agora, contextualizar ela hoje é outra coisa. Então pronto, vamos chegar nisso. Vamos fazer novas músicas para as Terezas. Né? Para os momentos de agora, para as reflexões atuais que são importantes, que tem conteúdo válido, e importante. E a arte tem esse papel, né? Claro. Não só de contextualizar, como a gente disse, eu acho que o que é fundamental hoje, a questão da reflexão humana, esquecer toda a polaridade do mundo, é a gente se perceber pertencente a esse planeta, a esse grande cosmos. Porque não temos outro para ir. Nós temos que dar uma melhorada na nossa identidade. Total. Na nossa visão de identidade. De que nós somos uma experiência física dentro de uma centelha divina. Sim. E não um corpo que tem um espírito. Porque daí a gente começa a entrar na história do outro, a respeitar o próximo, se colocar no lugar do outro. E parar de viver uma promessa para depois, hoje, é que nem a história do ovo, tem ovo escuro, ovo preto, quando você quebra é uma clara e uma gema. Todo mundo igual.
São tudo igual. E não vai sobrar nada, ainda mais se a gente continuar nesse caminho que a gente escolheu. Não vai sobrar nem clara, nem gema, nem casca de ovo. Mas se der um limão, nós fazemos uma limonada, imagina se der um ovo, nós fazemos um omelete e sai dando risada. Se der um limão, a gente faz uma caipirinha e bebe até ficar com o pé do currupira. Igual. É verdade, pra trás. Pra trás. Bom demais. Galera, obrigada, viu, Levi? Um prazer ter obrigado, você querida, aqui. muito Obrigado boa pelo prosa. presente, eu quero autógrafo aqui. Nós já vamos. Galera, Levi Ramiro comigo hoje no Francamente Prosa Boa. Falamos de música, de viola, falamos de mundo. E é isso. Falei pra você que aqui sempre tem prosa boa. Aqui, ó, qualidade garantida, combinado? Obrigado pela companhia, vou ficando por aqui. Fiquem bem, escutem viola e violeiros, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.